Muito bem, vamos lá. Continuando. Primeiro conceito, gente. Luta pela superioridade. Eu gosto demais desse conceito. Gosto demais desse conceito. Luta pela superioridade. O que é isso? O que é isso? Lutar? Não, a princípio, né, Solange, a gente vai falar o quê? Eu não quero saber de superioridade. Eu não quero ser superior a ninguém. Todo mundo fala isso, né? Mas não sabe o que está falando. Que, na verdade, segundo a teoria de Adler, a gente vive numa luta constante pela superioridade. A gente vive lutando para ser superior, ok? Talvez vai ter aquelas pessoas que têm aquela demagogia, acho que é essa palavra, tem aquela demagogia de dizer, não, eu sou humilde, eu não quero ser melhor do que ninguém, não é? E a pessoa não reconhece sequer as suas próprias qualidades. É interessante, por exemplo, Solange, o que você faz bem? Uma coisa que você faz bem. Fala aí, uma coisa que você faz bem. Não, uma coisa que você faz bem. Que você produz, uma coisa que você produz bem. Uma coisa que você faz legal. O que se fala uma coisa que você faz legal? Vamos lá, gente. Uma pergunta. Ajudar o próximo. Mas uma coisa que você faz bem que você entende que outras pessoas não fazem igual a você. Não, vamos lá, gente. Vamos lá. Você que está ouvindo aí online. O que você faz bem? Ok? Coloca aí. Ó, tem gente ouvindo. Ok. Muito bem. Quem está aí online, bota o que você faz bem que você acha que outras pessoas não fazem igual a você. O que você faz bem? Fala. Vamos lá, gente. O que você faz bem? Eu faço uma coisa... Eu vou falar, então. Eu falo bem. Falo bem. Vamos lá. Eu falo bem. E você? Faz o quê? Eu acho que eu administro bem. Você administra bem. O senhor, José? Eu acho que eu ensino bem. Ensina bem. E, gente, você acha que você faz isso melhor do que outras pessoas? Aí tem dificuldade. Não, eu quero que você responda. Você não acha que você ensina melhor que eu? Sim, mas você acha que você ensina melhor que outras pessoas? Apesar de ter pessoas que ensinam melhor que você, você entende que existem pessoas que você ensina melhor que outras pessoas? Sim. E você entende que administra melhor que outras pessoas? Não, tem pessoa que administra. Eu tento fazer o melhor. Mas você faz melhor do que outras pessoas isso? Não, tem muitas pessoas. Mas você também faz melhor do que outras pessoas? Eu tento fazer melhor. Não está respondendo. Você faz ou não faz melhor do que outras pessoas isso que você faz? Da minha possibilidade eu faço. Sim, qual é a dificuldade que a gente tem para falar que a gente faz melhor do que outras pessoas? Isso é uma demagogia. Porque a gente sabe que a gente faz alguma coisa. Não, é porque a gente tem pessoas que podem fazer melhor que a gente. Exato, mas existe o medo que a gente carrega. Que é o quê? De reconhecer. A gente tem dificuldade para dizer assim, que eu faço... Vamos falar de cozinha, de comida. Tem aquela cozinheira, puxa vida, ela cozinha bem. Mas ela fala o quê? Eu não cozinho muito bem não, mas cozinha. Por que você não assume que cozinha? Porque qual é a dificuldade? A pessoa tem a necessidade de transmitir uma humildade que muitas das vezes não é. Porque a pessoa, no fundo, ela faz uma coisa bem, mas ela não tem coragem de assumir. Ela tem dificuldade de falar que ela faz bem. Olha lá, a Rosânia respondeu ali, faço comida. Faz comida melhor do que outras pessoas, Rosânia? É isso? Por que dificuldade? A gente tem que ser sincero com a gente mesmo. Então, quando o Adler ele fala dessa luta pela superioridade, ele está levando isso em consideração, que existe em nós uma busca pelo quê? Pela superioridade. A gente quer ser melhor. E qual é o problema disso? Sobre a origem dessa luta pela superioridade, na qual a gente vive, segundo Adler dizia ser inata, ou seja, faz parte da vida. A gente está lutando para ser melhor. A gente está constantemente lutando para ser superior. Mas tem duas formas de a gente viver isso. Uma forma neurótica e uma forma saudável. Essa que é a grande questão. Diferença. Exato. Então, para muitas pessoas, não se reconhecer isso é o saudável, mas não se reconhecer é neurótico também. É problemático. Assim como o narcisismo. Até um certo ponto é saudável. Até um certo ponto. Ser um pouco amor próprio, gostar muito de si. Até um certo ponto, tá bom. O problema é excesso disso. O que é o narcisismo até certo ponto? Autoconfiança. Sim. Autoconfiança.
Eu preciso testar o Eu vi isso uma vez, uma pessoa me marcou. Narcisismo até do ponto, não é saudável. Vamos lá. Ó, Não pode passar. Sim. mas aí é que tá a dificuldade de equilíbrio. Esse é o ponto de equilibrar essa questão. Mas ela é necessário, gente. Bom, como parte da vida, ok. A luta pela superioridade conduz a pessoa de um estágio de desenvolvimento a outro superior. Olha só. Eu estou no estágio da vida, certo? Como é que eu vou passar? A criança. O exemplo mais utilizado é a criança. O que faz a criança querer crescer? O adulto com o qual ela se relaciona. Sim. O simples fato dela ficar sempre olhando para o adulto e ver um adulto maior do que ela, já gera nela a necessidade, eu quero ser adulto também. Eu quero ser igual meu pai, ou maior do que ele. Tanto que ela é pequenininha, ela já fala. Ela já não quer reconhecer que ela é pequena. Não quer. A minha filha mesmo, com 4 anos, já fala, não, eu sou mais neném, não sou uma criancinha, não. A gente vê isso nos vídeos do TikTok dentro da nossa própria casa. Não, só vai beber não. Porque não tem gente, não quer mais. Então, aí, quando a pessoa não quer ser melhor, não quer disparar no tempo, o que é? Não, acho que é problema. Porque necessariamente, segundo a teoria de Adler, é necessário que haja esse desejo de querer superar, normal isso. de superar, de crescer, de avançar. Agora, quem não quer crescer, quer ficar no estágio, aí é problema. Aí você usou a palavra certa, estágio. A pessoa quer ficar no estágio de desenvolvimento. Por exemplo, a pessoa está numa idade que devia estar no estágio de quê? De adulto, né? Mas está agindo ainda como criança. Bom, ok? Né? Ó, olha o que ele vai dizer. Eu comecei a perceber desde cedo, em cada fenômeno psicológico, a luta pela superioridade. Adler falando, gente, presta atenção, hein? Esta luta segue paralela ao crescimento físico e constitui uma necessidade intrínseca da própria vida. Ou seja, segue paralelo ao crescimento físico. Conforme o ser humano vai desenvolvendo fisicamente, ele vai desenvolvendo também esse entendimento psicológico de querer crescer, de querer superar, de querer evoluir. E constitui isso o quê? Uma necessidade intrínseca da própria vida. A vida impõe essa necessidade. Está na raiz de todas as soluções de problemas da vida e se manifesta da maneira pela qual enfrentamos esses problemas. Então, todos nós precisamos viver essa evolução de estágio, de desenvolvimento a um outro superior. Eu tenho que sair daquela infantilidade, eu tenho que sair daquela meninice, eu tenho que sair daquele estágio onde vivia ali acossado por alguma autoridade, por um pai, por uma mãe, por algum cuidador, e viver o meu momento, viver o meu tempo, viver a minha evolução. Viver o meu... Eu tenho que chegar lá. E isso se aplica em tudo quanto é campo, em tudo quanto é área da nossa vida. Porque se a gente for parar para pensar, até dentro da questão, muitas das vezes, no âmbito, né, um ambiente que eu vivo, no âmbito religioso, parece que alguns líderes querem que a pessoa fique sempre naquela condição ali, né, e qualquer disponibilidade que a pessoa, qualquer atitude da pessoa, qualquer ação da pessoa em querer desenvolver, em querer crescer, é vista como uma ameaça. Ih, tá querendo estudar. Ih, tá querendo fazer isso. Ih, daqui a pouco vai querer tomar o meu lugar. O marido cuja mulher começa a fazer faculdade. A mulher quer romper, a mulher quer crescer, a mulher quer desenvolver. O marido começa a se sentir, opa, ela está querendo estudar. Era só ele que estudava, era só ele que fazia, agora a mulher se interessa também, a mulher quer se formar, a mulher quer fazer uma faculdade, a mulher quer avançar na vida, opa, ela quer passar para um próximo estágio de desenvolvimento, para um outro superior, e aí fica aquela briga, aquela luta, opa, isso aí não é bom. Mas como é bom evoluir? Todas as funções seguem a direção desse desenvolvimento para um próximo estágio, né? Dessa luta pela superioridade. Elas lutam por conquista, por segurança, por um incremento, seja certa a sua direção ou não. O ímpeto do menos para o mais, gente, nunca cessa. O ímpeto do menos para o mais nunca cessa. E a coisa boa, pastor Gerson, Solane, e você que está acompanhando aí pela internet, nunca cessa e nunca deve cessar. Nunca deve cessar esse ímpeto do menos para o mais. Do querer crescer, do querer evoluir, do querer avançar. O aluno tem que querer ensinar. O que eu mais fiz sentado aí nessas cadeiras foi ficar olhando para o Luiz e falar, quando vai chegar a minha vez?
Eu tô pensando. Ué, quando eu era lá, estava lá na igreja, eu ficava olhando o pastor, quando vai chegar a minha vez de pregar? Gente, por que não? Onde está o problema disso? O ímpeto do menos para o mais nunca cessa. Quando eu vou ter a minha oportunidade? Quando vai chegar a minha vez? A sua chegou. Chegando, né? Quando vai, e assim tá indo, já chegou aqui uma vez, vai chegar outras vezes também. Mas veja, quando for chegar lá, eu quero a minha oportunidade. Isso é saudável, gente, na teoria de quem? De Adler. Então, quando a gente percebe que há forças que, de alguma maneira, estão tentando cercear, ou impedir, ou criar barreira a esse sair do menos para o quê? Para o mais, a gente tem que ficar atento. Por que está querendo me bloquear? Por que eu não posso sair desse menos para esse mais? Por que eu não posso chegar lá? Todo mundo chega, não, por quê? Por que eu não posso avançar? Então, o ato, ele dá essa liberdade para a gente. Acho gostoso isso. Essa liberdade que você passa a ter de entender, caraca, realmente eu quero ser mais. E qual o problema nisso? Eu quero me superar. E detalhe, quando a gente fala de superioridade, a gente pensa em superioridade aos outros. Isso aqui é importante, gente. Quando a gente pensa em superioridade, entenda isso. A gente, vamos lá, vamos fazer aqui uma reflexão breve dentro dessa aula. Superioridade, coisa ruim ou coisa má? E aí, coisa ruim ou coisa má? Superioridade é uma coisa boa, mas lembre-se que não é os outros. O problema da superioridade é quando ela é relacionada a alguém. Eu vou fazer isso aqui. Eu estava assistindo um filme onde um camarada estudou porque ele foi muito humilhado quando ele não tinha uma determinada profissão, ele era desvalorizado, e aí ele colocou na cabeça, eu vou estudar, porque todos aqueles que me humilharam, eu vou humilhar eles. Aí ele cai dentro, estuda, se torna um big chefe de cozinha, porque quando ele fazia hambúrgueres, ele era humilhado. Agora, que é um big chefe de cozinha, reconhecido internacionalmente, o que ele faz? Ele usa os seus conhecimentos para humilhar as pessoas. Não, aí não. Aí não. Então, onde é que a superioridade é boa? Quando é em relação a si mesmo. É você se superar a quem? A si mesmo. Ser melhor amanhã do que você está sendo hoje. Não é superar os outros. Tem pessoas que entendem essa questão do superar. Ah, eu quero superar o fulano. Ah, eu quero superar fulano, eu quero ser melhor do que ele, eu quero ser melhor do que ela. A gente não tem que pensar dessa forma. Não é? E ainda, na verdade, me lembrei de um versículo bíblico aqui, para não perder o costume, não é? Onde Jesus fala, né? Tem como, né, Jesus? Onde Jesus fala que aqueles que creem em mim farão as obras que eu faço e ainda maiores, porque eu vou para junto do Pai. Então, veja, até Jesus falou da possibilidade de fazermos obras maiores que ele. Jesus não é ciumento. Então, Adler aqui está pensando igual Jesus. Jesus já enxergou que nós temos esse desejo de fazer mais. Né? Alguns dizem que Paulo, o apóstolo, fez mais do que Jesus. Em termos de obra, né? Que ele teve mais tempo. Alguns falam isso. Né? Mas vamos lá. Venhamos e convenhamos. O fato é que a gente tem esse desejo do menos para o mais. E tem algum problema nisso? Na teoria de Adler, isso é saudável, desde que seja feito de forma saudável, claro. Continuando aqui. Adler afirmava que os sentimentos. Cadê? Deixa eu ver aqui. Okay. Onde é que eu estou? Da 8. Na 8, né? A luta pela superioridade. Tá aqui ali na apostila, eu cortei esse pedaço. Bom, sobre a origem. Limpa tudo menos para o mais. Não, Solange, deixa eu voltar aqui. Porque na verdade eu pulei aqui, ó. A gente está aqui, ó. 1908. Deixa eu ver aqui, gente, que eu me perdi aqui na folha. Cadê mais? Do mais para o PPP. Ah, tá. É que eu pulei. Eu pulei, é verdade. Ó, na apostila, na página 8, tá assim, ó. Por volta de 1908. Aqui em cima, eu pulei essa parte. Isso, exato. Então, beleza. Então vamos embora. Sentimento de inferioridade. Outra teoria, tá? Outro ponto aqui dos conceitos de Adler. Segundo conceito que a gente vai ver. O primeiro foi uma luta pela superioridade. O segundo, gente, que é tão importante quanto esse anterior, é o sentimento de inferioridade e compensação. E aqui, como eu falei já no início da aula, a gente falou da palavra inferioridade, como ela faz parte da doutrina de Adler. Qual foi a frase que a gente falou inicialmente?
Ser humano é sentir-se... O que, Solange? Qual é a frase? Ser humano... Ser um ser humano significa sentir-se o quê? Inferior. Falas de Adler. E eu, como botei no início da aula, Adler... Não se limita ao domínio sexual. Isso, vamos lá. O que acontece? Essa frase. Ser um ser humano não significa sentir-se inferior. Significa a inferioridade, o sentimento de inferioridade faz parte de sermos seres humanos. Ser humano, muitas das vezes é também se sentir inferior, ok? Mas vamos lá. Adler afirmava que os sentimentos de inferioridade não são indício de anormalidade, mas sim gente, veja isso, mas sim a causa de todo o melhoramento da vida humana. Então vamos lá. A gente está acostumado a ouvir que não pode, você está se sentindo inferior. Mas a inferioridade faz parte da nossa condição humana. Em certos aspectos vai ser isso mesmo. Vamos lá. Adler era inferior, tinha uma inferioridade física. As limitações, todos nós temos as nossas limitações, sejam elas cognitivas, sejam elas físicas, sejam elas psicológicas, sejam elas sociais, sejam elas econômicas. Nós temos uma lista enorme de limitações. E essas limitações implicam no quê? Num sentimento de quê? De inferioridade. Por que eu me sinto inferior? Por causa porque o meu salário é pouco. O dinheiro não deu. O dinheiro não dá, né? Poxa vida, eu ganho pouco, o meu dinheiro nunca dá para comprar o que eu quero. Isso faz com que eu me sinta inferior. Por que eu me sinto inferior? Porque eu moro num bairro humilde, onde as casas não são muito legais, né? Moro no morro, né? Por que eu me sinto inferior? Porque o meu carro é velho, né? O meu carro é velho. Ou porque eu marquei com a namorada me deu um plano. Né? Ou porque não tenho namorada, senhores. Então eu me sinto inferior porque eu não tenho uma namorada, não tenho uma esposa para fazer um carinho. Né? Eu me sinto inferior por quê? Porque eu não tenho um diploma de nível universitário. A prova não foi boa, fiquei inferior é o resultado que a pessoa está tendo na vida. Então existe uma lista enorme de quê? De coisas que vão fazer com que a gente se sinta inferior. Justamente. Mas como é que a gente lida com isso? Isso é ruim? Esse sentimento de inferioridade é ruim? Sim. É bom para aprender. Sim. 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 Ele é ruim? E não. Sim e não. Não. Ele é ruim e é bom. Vai te aprender e fica sentindo inferior. Olha lá, ó. Adler afirmava que os sentimentos inferiores não são indícios de anormalidade, mas sim a causa de todo o melhoramento da vida humana. Por que o sentimento de inferioridade é bom? Porque ele impulsiona você a buscar o quê? Uma melhora. Então eu vou estudar. Se eu sou limitado por causa de uma cognição, de falta de conhecimento, ou não tenho uma faculdade, então eu vou fazer o quê? Eu vou melhorar. Vamos lá, Adler, falando do próprio Adler. O que a gente estava estudando, a gente viu. Adler, ele era muito raquítico em relação ao irmão. Eu estava falando aqui, no início da aula, está gravado, que os pais de Adler ficavam muitas das vezes caçando dele e desvalorizando ele e honrando o irmão. Enalteciam o irmão dele e desvalorizavam ele. Beleza. Porque ele era raquítico, pequenininho, o irmão dele era forte, né? Tinha as habilidades, igual Esaú e Jacó na Bíblia. Mas vamos lá. O que Adler começou a fazer? Ele era raquítico, ele tinha limitações físicas. E ele tinha um sentimento de inferioridade. Mas o que ele fez? Ele começou a trabalhar. Ele começou a fazer exercício. Ele começou a fazer atletismo, começou a correr, a ponto de se tornar um atleta, de certa forma, considerado. Fazer distâncias, correndo. Isso para quê? Para superar a inferioridade que ele sentia dentro dele. Então, tem muitas pessoas com base, detalhe, relembrando, trazendo para os nossos dias, o que a gente está falando aqui até parece que está falando de autoajuda, mas na verdade, muito do material de autoajuda que foi desenvolvida e é utilizada hoje no mundo e é publicado, tem como base a psicologia individual de Adler. Fala. Justamente. As pessoas que se sentem desse jeito... Inferiores? Aí vão tentar desatar essa inferioridade. Aí já é um lado... Aí a Solange acrescentou o fato aqui, gente. Né? Tem dois lados aí. Eu ia falar isso agora. Então, tem dois lados. Eu ia falar isso agora. Estou ouvindo você falar, isso. Mas eu vou colocar isso contra o ponto. Eu ia chegar lá. Não é bem assim, não. Eu não espero molhar o bico.
Existem dois caminhos, gente. Calma. Existe o sentimento de inferioridade e o que você vai fazer com ele. E um caminho, vamos lá. Eu estou falando aqui o quê? A mulher é gordinha. Isso gera nela um sentimento de inferioridade. O que ela faz? Come mais ainda. Porque ela acha que não consegue emagrecer. Não consegue mudar a condição do seu corpo. Fica ansiosa mais ainda, porque meu marido fica olhando para as mulheres na rua que são mais bonitas do que eu. Mas ela também pode fazer o contrário. Então, Adler considera as duas coisas. Por isso que ele não vê como anormal o sentimento de inferioridade. Anormal é o que a gente vai fazer com esse sentimento ou não. Se você pegar esse sentimento de inferioridade, por isso que eu gosto dessa aula, gente. Se você pegar esse sentimento de inferioridade, faz, lógico, e usar ele para fazer algo bom, você vai superar esse sentimento. Ele vai ser a causa do melhoramento da tua vida, como o Adler diz. Ou seja, não é bem o sentimento em si, mas é a posição que você toma diante dele. O que o sentimento de inferioridade não pode se tornar? Qual é a palavra que está faltando? Quando a gente fala de inferioridade, geralmente a gente ouve o quê? Antes de inferioridade. A gente ouve o... Começa com C, termina com O. Complexidade. Complexo de inferioridade. Sentimento de inferioridade não é complexo de inferioridade. Complexo de inferioridade é o quê? É o resultado negativo final disso. Então, o sentimento de inferioridade ele pode evoluir para um complexo de inferioridade. Entendeu? Não necessariamente. Então, você pode usar o sentimento de inferioridade para quê? Para melhorar a tua vida. O que eu fiz? Eu ouvi o meu professor, o coordenador técnico aqui do CETREM, nosso mestre aqui, dizer para mim o seguinte: você nunca vai ser um psicanalista. Eu ouvi aquela frase, aquele dedão apontado para mim, eu poderia ter me abatido. Mas eu falei, não, você sim. Hoje eu tenho minha carteirinha de psicanalista aqui, tá aqui no meu bolso. Então, gente, o que a gente tem que fazer? A gente pega as inferioridades que a gente tem e não deixa que ela se transforme em complexos. Usa ela para melhorar. Sob condições normais, vamos continuar em Adler. O sentimento de inferioridade, isso aqui é maravilhoso, gente. Ou um senso de imperfeição que a gente tem em relação a nós mesmos é a grande força propulsora da humanidade. Quantas pessoas movidas pelo sentimento de inferioridade não fizeram grandes coisas na vida? Motivados por esse sentimento. Eu estou me sentindo humilhado, estou me sentindo deixado para trás, ninguém me dá valor. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou correr atrás. Professor, eu falei isso pro meu vizinho lá que está nas drogas. Eu falei, isso tudo que você está falando, você acredita nisso? Eu acredito. Aí eu pergunto... Você usa essa negatividade que você está sentindo, essa força de vontade de fumar, de cheirar essa porra, você pega e muda. Usa outra coisa. Mas eu tenho aqui um sentimento de então eu vou fazer o quê? Eu vou encher a cara. Não. Você pode fazer. Da mesma forma que a pessoa pode decidir usar drogas e entorpecer de outras coisas, a pessoa também pode fazer uma coisa para melhorar a própria vida. Todos nós podemos fazer isso. Em outras palavras, o homem é impulsionado pela necessidade de superar, anota isso aí, gente, a necessidade de superar a sua inferioridade e arrastado pelo desejo de ser superior. Todos nós, segundo a teoria de Adler, somos inclinados a isso, a essa necessidade de superar as nossas inferioridades, as nossas limitações. E somos assim arrastados pelo desejo de sermos superiores a nós mesmos, não aos outros. Ok? Eu não quero superar os outros, quero ser melhor que os outros. Lembrando Bíblia de novo, para quem gosta de Bíblia, né? Basta um discípulo ser como ser Senhor, não precisa ser superior ao seu Senhor. Deixa isso para Lúcifer, né? Que quis subir as estrelas e ser maior do que o Altíssimo, semelhante ao Altíssimo. Então vamos lá. Em outras palavras, o homem é impulsionado pela necessidade de superar a sua inferioridade e arrastado pelo desejo de ser superior. Adler não defendia o princípio do prazer. Ele acreditava que isso aí já da teoria tradicional freudiana, né? O princípio do prazer. Ele acreditava, e o que é o princípio do prazer? O id. Né? Quem determina, quem rege o princípio do prazer é o id, na teoria tradicional freudiana. Ele acreditava que os sentimentos de inferioridade eram penosos, mas não achava que o esforço humano para livrar-se deles tivesse de ser necessariamente agradável, porque não vai ser.
Ok? A perfeição e não o prazer era para ele o objetivo da vida. Então a busca do ser humano não é pelo prazer, mas pela perfeição. Querendo ou não, obviamente a gente pode completar e dizer que, querendo ou não, se vai ter perfeição, a pessoa vai sentir o quê? Prazer. Mas o que ele está dizendo ali, que eu acho muito interessante a gente frisar? O esforço para se livrar das suas inferioridades não vai ser, assim, esse esforço, né, não vai ser agradável. Não é agradável, né? A pessoa que está acima do peso e tem essa meta de se livrar desse peso a mais, não vai ser, a princípio, agradável se livrar disso. Vai ter que ter uma dieta. Ela vai ter que seguir um programa. Ou vai fazer uma cirurgia, alguma coisa. A pessoa que não tem uma formação, né, em termos de conhecimento e ela quer aumentar o seu leque de conhecimento, ela vai ter que fazer o quê? Ela vai ter que estudar, ela vai ter que sentar no banco de uma escola, de um curso, de um centro de treinamento, para quê? De uma faculdade, para poder aprender. Humanamente falando, isso não é agradável. Mas é necessário. Se a pessoa quiser realmente direcionar esse sentimento de inferioridade para algo bom. Interessante esse negócio que eu tô falando do Adam, interessante. Ele entende que os sentimentos mais ruins da vida... Isso. É o que faz a gente crescer. É o que faz a gente crescer. Então, assim, o sofrimento por esses processos, desse sentimento, vai crescer, é que vão nos levar a alcançar coisas melhores. Exato. Não é o prazer em si. Exato. Não é a alegria, é o prazer que te leva a isso. Não, são sentimentos ruins. Não, você já entendi. Não é sentimentos ruins. Exatamente. Aí, caramba. Então você precisa do quê? Você precisa de uma... Solange, você precisa de uma dose, às vezes a gente pensa, né? A inferioridade é ruim? Não. Não. Ela tem um propósito. Nos impulsionar. Isso é a força propulsora. Essa parte, a mim, é maravilhosa. Ok, gente? Bom, vamos lá. Vamos continuar aqui. E é interessante que tem a questão da compensação. E quando falo de compensação, é o que a gente faz para compensar esse sentimento de inferioridade. O que a gente faz? Daqui vale a gente refletir sobre o quê? Onde entra a questão das drogas, onde entra a questão do vício. Se a pessoa quiser, ela tem a liberdade para decidir se ela vai compensar esse sentimento de inferioridade que é causado por uma determinada circunstância, uma determinada situação, se ela vai querer compensar isso de uma forma saudável ou de uma forma ruim. Tem uma história de um livro, esqueci o nome do autor agora, não li esse livro, mas ouvi a citação dele, achei muito interessante. Um rapaz americano, obeso, negro, e ele trabalhava numa empresa de dedetização lá nos Estados Unidos, e ele tem sido muito falado ultimamente. E ele estava lá, trabalhando naquela empresa de dedetização, ele foi lá, estava lá 3 horas da manhã, de madrugada, trabalhando ali, botando os tubos de cano para poder aqui, e ele se viu de repente no meio de um monte de barata, de rato, de lacrar, e ele ali no meio, todo sujo daquela lama, e ele, poxa, o que eu estou fazendo aqui, cara? O que eu estou fazendo com a minha vida? Né, acima do peso, aí a questão da cor, e o que eu estou fazendo na minha vida? Ele estava tão chateado que ele saiu dali, passou numa lanchonete antes de chegar em casa, comprou aqueles donuts, comprou uma penca de donuts, comprou um balde de milkshake, foi para casa e se entupiu aquilo. Aí ele falou, isso vai mudar. A compensação. Sentimento de inferioridade por causa daquele tipo de trabalho que não é agradável. Aí o que ele faz? Vai encher a pança de donuts e de milkshake. Ou seja, o princípio do prazer. Exato. Quer se satisfazer. Ele foi tentar se ligar no prazer. Foi tentar se ligar no prazer. Mas esse alívio no prazer que substitui, dá fim, resolve a questão do sentimento de inferioridade? Não. Cara, interessante isso. Não resolve. Aquela pessoa quando está ali, aparentemente sofrendo, porque ela tem que se privar, no processo de uma dieta, se privar de certo alimento, ou quando ela está ali suando, que não condena uma atividade física focada ali, aquilo parece ruim, parece pesaroso, mas é aquele sentimento, é aquele energia que vai funcionar. O que ele fez? Chegou em casa, ligou a televisão. Aí estava passando um informativo sobre os SEALs. Os SEALs dos Estados Unidos. Sabe o que é os SEALs? Não. Que é a força de elite da Marinha Americana. E ele estava tendo uma convocação. Ele olhou para aquilo ali, mas aquilo ali mexeu com ele. Militar. Ele, trabalhou dedetizador, jovem, obeso, negro,
trabalhando naquela forma. Ele falou, eu vou ser um Sil. Aí, você é um Sil, chega nessa vida, você é um Sil. Aí foi lá, fez a primeira teste, não passou, não deu nada, fez o segundo, não deu nada. Na terceira vez ele passou. Hoje é um Sil, escritor de livro, o cara tá aí bombando na vida. E tudo começou quando? Quando ele se deu conta, quando ele parou e analisou conscientemente. Porque tem uma grande questão, que a gente também leva em consideração dentro dessa doutrina, dessa teoria, que é a gente, isso aqui é uma coisa que eu ouvi um professor falando, a gente tem coisas que a gente não quer ter consciência delas. A gente não quer ter consciência do sofrimento. Como é que é o sofrimento? A gente esconde, a gente tenta procurar lugares, né? A gente foge deles. O Augusto Renan Cury, qual é o nome do Cury? A gente foge do sofrimento. Como que é? Autor Cury? Eu não sei o que é Cury. Augusto Cury. Ele fala que tem a janela da memória lá, e tem a janela killer. A gente tenta esconder aquilo que não nos agrada. Então a gente faz o quê? A gente não quer ter consciência do que nos faz sofrer. Eu não quero ter consciência do que me faz mal. Foi nesse modo aí. Exato. Ele foi como ele foi tentar fugir naquele momento de sofrimento. Então, na forma do copo de cerveja, abasteça a minha. É o que cantava o pessoal lá dele. Né? Então, gente, eu não quero ter consciência de sofrimento. Mas quando a pessoa para e analisa o que ela está vivendo de forma consciente, ela toma uma atitude, ou ela tem um insight, ela tem uma catarse, uma reação, seja lá o que for, dentro da psicanálise, e ela entende que ela precisa mudar e fazer algo. É a força propulsora da humanidade. Continuando, senão a gente não termina. Nossa, muito bom. Gente, eu amo dar essa aula, tá, gente? Eu agradeço a Deus e ao Luiz por essa aula. Bom, outro conceito de Adler que também é muito relevante, o último é maravilhoso também, tá? Mas temos esse terceiro aqui. Qual é o terceiro? O interesse social. Lembrando que na teoria de Adler, o interesse social vamos dizer, é um dos fatores principais, né? Porque para ele, o homem não se move de acordo com a teoria freudiana tradicional, motivado pela questão do sexo, da sexualidade, pelo interesse sexual. Para Adler, o foco do comportamento, da formação da personalidade passa primordialmente por essa questão do interesse social, da necessidade humana de interagir socialmente. Então nós temos essa necessidade intrínseca e inata de exercer relações sociais e coisas desse tipo. Vamos lá. Interesse social. Ao longo do tempo, Adler ampliou seu conceito sobre o homem para incluir o fator de interesse social. Ampliou seu conceito sobre o homem, sobre o ser humano, sobre o indivíduo, para incluir, não estou falando homem aqui do sexo masculino, tá, gente? O homem generalizado, ser humano. Ampliou seu conceito sobre o ser humano, homens e mulheres, para incluir o fator de interesse social. Não desejando restringir a percepção de interesse social apenas como cooperação, relações interpessoais e sociais, identificação com o grupo, etc. Adler interpretou esse interesse como o auxílio que o indivíduo pode prestar à sociedade a fim de que ela atinja o ideal de perfeição. O auxílio que o indivíduo pode prestar à sociedade a fim de que ela atinja o ideal de perfeição. Olha o tipo de coisa que Adler pensava. Gente, muitas das vezes a gente se olha e a gente se vê como quê? Como pessoas que estão vivendo essa vida para nada. Mas, na verdade, nós temos um peso social, uma importância social, uma relevância social. E não necessariamente precisamos ser políticos para isso. Porque dentro do contexto onde nós vivemos, nós temos uma relevância social. Na sociedade onde estamos inseridos, nós temos uma relevância. E ele diz, o interesse social se dá em quê? Nesse interesse do ser humano em auxiliar, em prestar serviço à sociedade. Né? E isso vai ajudar a sociedade a atingir esse ideal de perfeição. Pode ser que isso aconteça ou não, mas Adler enxerga, né, esse interesse do indivíduo. Ele quer prestar auxílio à sociedade. Por isso que algumas pessoas querem ser políticas. Né? A política é uma forma de observar isso com mais facilidade. Eu quero servir as pessoas, eu quero ajudar as pessoas, eu quero ser útil às pessoas. Eu quero estar ali, eu quero cooperar e não esperando nada em troca. Eu quero ajudar pessoas. Isso é o meu propósito. É o meu propósito, é lindo isso hoje. É o meu propósito, ajudar, servir, colaborar com a sociedade. É o meu propósito. Essa é a frase, gostei, Solange. Ele acreditava que, trabalhando para o bem comum, o homem compensa sua fraqueza, sua inferioridade. Okay? O interesse social é a verdadeira e inevitável
compensação pela natural fraqueza dos seres humanos, pela natural inferioridade que todos nós trazemos conosco, lembrando que é a frase crucial de Adler, que ser humano significa ser inferior, melhor, sentir-se inferior, ok? Então, ele vê dessa maneira. E o último conceito aqui, para a gente poder avançar, gente, o último conceito adleriano aqui, né, é o do estilo de vida, para a gente poder... E deu um negócio aqui, deixa eu voltar aqui onde eu estava. Essa frase é muito boa também, olha só. Lê para mim. Desde o primeiro dia... Deixa eu voltar aqui, gente. A pessoa está envolvida em um contexto social. Viu? Exatamente. Desde o primeiro dia de vida. Muito lindo. Por que isso? Porque o ser humano nasce dentro de um contexto social. Ele nasce dentro de uma sociedade, onde ele está inserido, né? E aí o relacionamento com o pai, com a mãe, com os irmãos. A cooperação se manifesta entre filho e mãe desde o início. E daí para frente, a pessoa se encontra continuamente envolvida em um sistema de relações interpessoais. Isso aí. Vamos lá. Próximo e último conceito de Adler, para a gente já prosseguir para o encerramento dessa nossa aula de hoje, é o seguinte. A Keila Lima está dizendo que está presente ali. Vamos lá, gente. Esse último conceito eu acho muito bacana, acho muito interessante, ok? Porque ele fala da forma de vida. Qual é a forma de vida nossa dentro da sociedade? A sociedade ela vai imprimir uma forma de vida geral. Mas, independente dessa forma de vida que a sociedade imprime, por assim dizer, cada um vai ter sua forma de vida pessoal, individual, singular. Ninguém vai viver a vida da mesma forma que outra pessoa. Você não vive como eu vivo, eu nunca vou viver como você vive. Dentro da minha casa, eu sou eu, com a minha mulher, com meus filhos. Dentro da sua casa, você é você, com a sua mulher, com seus filhos, com seus parentes, com seus familiares. Então não tem como ser igual. Vamos falar então desse último conceito de Adler, para a gente aí partir já para o encerramento dessa nossa aula de hoje, ok? Para a gente poder concluir. Vamos lá. A teoria do estilo de vida aparece frequentemente em seus últimos trabalhos, representando, presta atenção nisso, hein, o aspecto mais destacado da psicologia de Adler. Estilo de vida para Adler é o quê? É o princípio, pode anotar isso, tá? É o princípio que explica a singularidade da pessoa, ou seja, a forma como a pessoa se manifesta, como a pessoa se apresenta, não é? Como a pessoa se projeta na vida, okay? Como a pessoa se coloca no mundo. Isso é o estilo de vida. Cada indivíduo tem um estilo de vida, uma forma de viver, de se apresentar. Não há dois iguais. Toda conduta de uma pessoa tem origem em seu estilo de vida, ignorando tudo o mais. Para Adler, o estilo de vida forma-se na infância, por volta de 4 ou 5 anos, e a partir de então, as experiências são assinaladas e utilizadas de acordo com ele. Eu vou dar uma pausa aqui, olha aqui pro quadro. Quem está assistindo online não vai ver o que está no quadro, mas eu vou falar aqui, tá? Tipos de estilo de vida, isso aqui é da teoria de Adler, tá, gente? Vamos lá. Nós temos o dominador, tipos de estilo de vida, tá? Como ele disse ali, cada pessoa tem o seu estilo de vida, ok? E as experiências vão ser assinaladas e utilizadas de acordo com esse tipo de estilo de vida. Mas qual é o estilo de vida de cada pessoa? Tem 4 dentro da teoria de Adler, apesar de não estar ali na apostila, a gente acrescentou aqui, ó. Qual é o estilo de vida, quais são os 4 estilos de vida que a gente encontra dentro da teoria de Adler? Primeiro, dominador. O que é isso? Pela palavra você já pega, né? O dominador é aquele que tem pouca consciência social e sem consideração para com os outros, sem consideração pelos outros. Você é dominador? Sabe que seu estilo de vida é esse? Você é daqueles que domina as pessoas, que age, não é, como senhor dos outros, como aquele que é o manda-chuva, que manda em todo mundo, né, que domina todo mundo, né? Tem gente que o estilo de vida dele é esse, dentro de casa, junto com a esposa, junto com o marido, junto com os familiares, né? Aquela mãe dominadora, aquele pai dominador. Será que esse é o seu estilo de vida? Então vamos lá. Outro tipo de estilo de vida, depois eu coloco no grupo, Solange, isso aí, pode deixar, tá? O segundo estilo de vida, diferente desse dominador, bem diferente, né? É aquele que espera ser satisfeito por outras pessoas. Ó,
é aquele que fica dependendo dos outros para ser feliz. Gente, olha o estilo de vida da pessoa. É um estilo de vida dependente. Você conhece alguém assim? Que fica na dependência da boa vontade dos outros. É a mulher que fica na dependência do marido para ser feliz. É o marido que fica na dependência da esposa para ser feliz. Se ele chega em casa, a mulher está com a cara fechada, ele fica perguntando: amor, o que foi? O que eu fiz? Eu fiz alguma coisa errada? Pelo amor de Deus, o que foi? E não funciona assim, não é? Tem aquela mulher que, se o marido chega em casa com a cara fechada, ela já acha que é culpa dela, porque tem uma dependência emocional, ok? Daquela pessoa ali, tá? E então ela fica... Só que veja, ela espera ser satisfeita pelos outros. A satisfação dela, ela coloca a expectativa de ser satisfeita naquilo que o outro pode fazer por ela. E se a gente ficar nisso, a gente está lascado, porque a gente não pode ficar esperando que os outros correspondam às nossas necessidades afetivas, emocionais, mentais, físicas. Eu não posso ficar esperando. Ah, mas o marido é casado com a mulher, então é lógico que ele vai esperar. Está aprendendo, né? Está aprendendo, né? Tem que praticar. Então o que acontece? O marido, né? Ah, mas ele tem. Claro que tem. No casamento existe a questão da necessidade sexual. O marido depende da esposa para isso. Mas veja, tem coisas que não necessariamente dependem disso, né? Então a pessoa fica nesse espectro de dependência, esperando que os outros satisfaçam as suas necessidades. E tem o esquivo. Isso aqui é muito interessante, esse outro estilo de vida, o esquivo. Ele vive, enfim, fugindo das dificuldades da vida. É aquele que não quer enfrentar problema. Ele fica empurrando com a barriga. Não quer bater de frente para resolver aquilo que ele está vivenciando e que o faz sofrer. Ele sofre, ele padece, ele vive numa tremenda angústia. Por quê? Porque não quer enfrentar o problema, não quer resolver a situação. Fica se esquivando das coisas que precisam ser resolvidas, não é? Não vem para terapia, não é? Não faz análise didática, não procura, não é? Resolver seus problemas, não procura resolver suas questões. E tem o último, que a gente entende que é o adequado, que é a que a gente, na verdade, que foi até frisado por Adler no início dessa aula, que é aquele que é o estilo de vida dele é socialmente útil, né? Que é o que colabora com os outros, que é o que age de acordo com as necessidades deles. Não quer dizer que ele não pense nas suas necessidades, mas pensa nas suas necessidades de forma saudável. Porém, ele não só pensa nas suas próprias necessidades. É isso que a gente quer dizer. Para o socialmente útil, ele não pensa só em si mesmo, como faz o dominador. Ok? E como faz neuroticamente o dependente. Tá? O socialmente útil, ele colabora, ele ajuda, ele estende a mão, ele está ali à disposição para contribuir, ok? Ele não pensa só no seu próprio interesse, mas nos interesses dos outros também. Por isso que ele é o socialmente útil. Então, existe aí esses 4 tipos de estilo de vida. E ali diz, olha, as atitudes, voltando aqui para a apostila, as atitudes, os sentimentos e as percepções de um indivíduo formam-se na infância, constituindo um estilo de vida que dificilmente mudará daí por diante. Olha só que coisa, gente. Pensando se o cara for dominador, dificilmente mudará. Se for dependente, dificilmente mudará. Eu estava ouvindo um camarada que falou, é como se fosse também ali dentro da questão do DSM, do CID, né? A questão dos transtornos de personalidade. Passa mais ou menos por essas colocações aqui de Adler, né? São tipos de personalidade que a gente está falando ali, ok? Bom, então a pessoa poderá assimilar novas maneiras de expressar o seu estilo de vida, que serão apenas algumas implicações particulares do mesmo estilo básico adquirido na infância, ok? Continuando para a gente finalizar, sobre as condições, sobre as condições que determinam o estilo de vida, sobre as condições que determinam o estilo de vida, olha só, Adler propôs que isto é, em grande parte, determinado pelo quê? Pelas inferioridades específicas de cada indivíduo, sejam elas reais, ou imaginárias. E aqui vale fazer um comentário. Ou seja, as inferioridades que nós trazemos, elas têm 2 considerações, tem 2 aspectos aqui. Podem ser, de fato, reais ou podem ser
Imaginárias. Ah, mas eu sou pequeno, ninguém vai querer me ouvir, aqui ninguém vai gostar de mim. São inferioridades reais. Às vezes é coisa da cabeça da pessoa, é imaginário. A pessoa está imaginando que ela tem aquilo. E não fato validado. Não é um fato validado, os validados só por ela. Só por ela. Está na cabeça dela, né? Então, a Adri trata essa questão. Ó, as inferioridades psicanalistas, sejam elas reais ou imaginárias. Mas veja, a forma como nós lidamos com essas inferioridades, de alguma maneira, vão determinar o estilo de vida que a gente vai desenvolver no decorrer da vida, segundo a teoria de Adler. E para finalizar, o estilo de vida para Adler é uma compensação para determinada inferioridade. Acreditando nós, então, que se a pessoa lida bem com o seu sentimento de inferioridade, não deixe que ele evolua para um complexo de inferioridade, por assim dizer, ele não vai ser um dominador, ele não vai ser dependente, ele não vai ser uma pessoa esquiva. Ele soube lidar de forma satisfatória, de forma saudável com a sua inferioridade e vai fazer aí um estilo de vida socialmente útil.